Terceiro desafio, olha só que interessante, hein? Terceiro desafio. Quanto maior a diferença na condutividade térmica e do calor específico entre diferentes materiais. Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos falar o que é condutividade térmica, todo mundo sabe o que é, né? É a condução do calor no material. Eu sempre uso a questão da panela, né? Quando a gente quer que, vamos imaginar que eu quero que, vamos usar um exemplo aqui para a gente exemplificar a condutividade térmica. Eu quero cozinhar arroz. Então, eu chego em casa e eu tenho tempo para poder fazer o arroz. O que eu faço? Pego uma panela de aço, uma panela de alumínio, tá ok? Qual que é a vantagem? O aço, ele é um bom condutor, o alumínio também é um bom condutor. Então, a água vai ferver muito rápido, e aí eu vou cozinhar o arroz muito rápido. Show de bola. Então, esses materiais têm a condutividade térmica. Então, quando eu quero um material com baixa condutividade térmica, posso usar o quê? O aço inoxidável. O aço inoxidável tem condutividade térmica mais baixa do que o aço carbono comum. Aí, olha só que interessante. Para fazer o arroz rápido, eu uso o quê? O aço carbono comum. Agora, se eu quero manter a temperatura do arroz, vou fazer o arroz, mas eu quero deixar o arroz mais quente por um tempo maior. O que eu faço? Utilizo de aço inoxidável. E aí, o que ele vai fazer? Vai reter mais o calor. Deu para entender? A questão da condutividade térmica? Uma maneira simples da gente estar explicando o que significa isso. Então, o material conduz mais, o outro conduz menos. E o calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama, para que cada massa de material, ele possa sofra uma variação de temperatura. Então, vou colocando calor no material e vejo o seguinte, numa determinada quantidade de material, geralmente a gente utiliza a grama, 1 grama, então, que essa grama, ela de uma substância, sofre o quê? Uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. Vou colocando calor até que ela aumenta 1 grau. De 0 passou para 1. Deu para entender? Então, qual é a quantidade de calor que eu coloquei? Coloquei X joules. Interessante. Então, eu coloquei X calor, melhor dizendo. Calorias. Desculpa, falei já. Vamos colocar calorias. Eu coloquei tantas calorias. E aumentou o quê? 1 grau. Tranquilo? Deu para entender? Então, vamos lá. A condutividade térmica e capacidade de calor específico do material pode afetar o quê? Negativamente as condições de solidificação do metal de solda. Tornar o quê? Os grãos mais grosseiros e afetar o quê? A molhabilidade do metal mais refratário. O que é o metal mais refratário? Então, olha só, como é que esse vídeo está muito rico. Metal mais refratário é um metal que tem uma temperatura mais alta, que se utiliza o quê? Para aplicações de temperaturas mais altas. Okay? Aí a gente chama de materiais refratários. Então, ele suporta temperaturas mais altas. Escolher uma fonte de calor com energia de soldagem alta e posicionar essa tocha de forma inclinada para o lado do metal, o quê? Com boa condutividade térmica. Então, vou colocar o quê? Vamos imaginar que estou soldando alumínio. Eu coloco mais para alumínio, porque ele dissipa calor. Porque se eu botar para o outro, o que vai acontecer? Esse material aqui eu não vou conseguir fundir, porque ele dissipa calor. Ele dissipa calor. Cobre, soldar cobre, se eu não fizer um pré-aquecimento, se eu não... eu tenho que tacar a tocha lá no cobre, porque ele dissipa calor. Talvez se ele for... Vamos supor que estou unindo com outro material, então nele ali eu tenho que colocar mais calor nele, porque o outro, ele é baixo condutor. Então, ele vai aquecer, vai fundir rápido. Mas o cobre, não, ele vai dissipar calor. Ele vai dissipar calor. Tá ok? Então, é um desafio. É um desafio muito interessante. Precisa montar um procedimento de soldagem.